meu nome é Daphne Souza, eu sou figurinista e produtora cultural e esse é o módulo 5 da oficina de figurino para diversas linguagens. Nos vídeos anteriores a gente já conversou sobre a parte teórica de moda, indumentário e figurino. Conversamos também sobre cartela de cores, cartela de texturas e cartela de referências. E hoje, nosso penúltimo vídeo prático, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona essas texturas, a escolha dos tecidos para esses figurinos. E a gente vai concretizar o quê? O desenho. O desenho e a ficha técnica que serão utilizados para que o figurino de fato exista. É importante a gente falar, quando a gente vai falar que mas aí o desenho, etc, você disse que a oficina podia ser para todo mundo. Eu não sei desenhar. Não precisa saber desenhar. Saber desenhar ajuda, claro. Mas você precisa saber expor as suas ideias de uma forma que a pessoa que vai concretizar esse figurino ela consiga entender. Por isso que a gente utiliza a ficha técnica. O desenho artístico, onde você coloca ali a ideia que você quer passar daquele figurino, qual é a sensação que você quer que esse figurino tenha, ou mostrar para a pessoa que está te contratando, o seu cliente, ou o diretor que seja. Como você idealiza esse figurino, como que ele está na sua cabeça e você gostaria que ele se materializasse. Quando você sabe desenhar, isso ajuda muito, porque o visual é muito importante. Mas quando você faz uma ficha de referências sobre todas, referenciando bem, todos os elementos que você gostaria que funcionassem nesse figurino, às vezes você não precisa nem desenhar. O desenho, ele é um artífice muito bom, sim. Mas hoje você pode fazer esse desenho digitalmente. Muitas pessoas já fazem isso. Eu já trabalhei com um figurinista até muito famoso do Rio, que ele não desenhava mais à mão, isso há muitos anos atrás. Ele fazia o desenho no Photoshop. Você pode conseguir reunir da internet ou das referências que você já reuniu. As silhuetas, as formas, os caimentos que você quer que tenha nesse figurino e você pode montar isso no computador, na cartela que você vai fazer para apresentar. Ou você pode fazer isso à mão, pode ser desenhando ou pegando as fotos, etc., daquelas referências e colocando num moodboard. A gente volta isso para a cartela de referência novamente e monta. O importante é que você consiga passar de forma clara as informações que você quer que esteja naquele figurino e a pessoa que você ou está prestando serviço, o seu cliente, o diretor, que seja, consiga entender. Quando você está trabalhando sozinho, ou você é seu próprio diretor, ou você tem uma autonomia muito grande, você consegue, com poucas anotações, chegar a essas informações e você ir seguindo. Por isso que eu falo sempre, a cartela de referência, a partir daí, ela é a sua aliada. Ela vai estar ali do seu lado, porque quando o desenho não consegue passar a informação que você gostaria, você vai buscar ali na sua cartela. Quando a ficha técnica ela está sendo executada e você fica um pouco em dúvida, mas peraí, eu não sei muito bem como eu gostaria que fosse, você volta para a sua ficha de referência. Outra coisa que é muito importante a gente levantar, que quando você também está em contato com a costureira, e vocês vão ver no próximo vídeo a costureira trocando a ideia aqui com a gente sobre como que ela trabalha essa parceria entre o figurinista e a costureira, você também vai criar soluções ali com ela, que você vai anotar na ficha técnica, porque tudo que a gente fala, a pessoa pode esquecer, são muitas informações, mas aquelas soluções que vão nascendo ali, no pegar a mão na massa e fazer, você vai anotando, mas aquilo surge na hora. Então o desenho, ele é um guia. Provavelmente vai ser um guia muito fidedigno ao que você quer criar. Mas às vezes podem haver mudanças. Você pode idealizar de uma forma e quando está pronto, você pode perceber que faltou alguma informação que você gostaria que tivesse, que não conversa da forma que você gostaria que tivesse conversado, então vai precisar mudar alguma coisa. Isso é super normal. Por isso, até quando a gente trabalha com a costureira, a gente tem as provas, não só para poder ajustar o corpo de quem vai utilizar aquele figurino, mas também para ver de fato se aquilo está funcionando ou não. Falando dos tecidos e voltando para a nossa peça, que é o Alto da Compadecida, já conversamos aqui sobre o personagem que a gente escolheu, que é a Compadecida, então eu vou mostrar um pouquinho dos tecidos. Na nossa cartela de texturas, eu coloquei que eu gostaria que tivessem tecidos com
com vários caimentos diferentes, várias texturas diferentes, trabalhar com a renda, trabalhar com a microfibra ou com tecido cru. E aqui eu trouxe os tecidos porque é importante, quando a gente idealiza e a gente monta lá a nossa cartelinha e etc., que a gente vá na loja e veja o caimento desses tecidos. Porque se eu quero um figurino todo fluido, todo muito leve, não adianta eu comprar uma juta, que a gente vai usar no nosso figurino, que a juta não vai te dar isso. Não adianta você comprar um tafetá não vai te dar isso. E até dependendo da renda, ela vai agir de uma forma diferente no seu figurino. Eu trouxe duas rendas aqui para a gente conversar. Uma é uma renda de algodão, ela é industrial, ela não é feita à mão, mas ela é 100% algodão e ela tem um caimento mais fluido, mais leve. Por mais que ela seja um material que ele não dá uma fluidez como uma seda, então ela é rústica, ela não é totalmente leve, ela tem um caimento muito fluido. A gente vê aqui, é um caimento que tem uma certa estrutura, porém ele é fluido. Essa outra renda aqui que eu utilizei no figurino, ela já é uma renda que não é natural. Isso é um fio de poliéster. Poliéster é o que? Plástico, né? E a gente vê que o caimento dela, já está recortada, é um caimento mais duro, mais rígido. Então a gente não consegue trabalhar ela da mesma forma que a gente trabalha essa. Até o franzido dela é um franzido diferente. E isso é muito importante quando a gente vai pensar no figurino, porque se eu quero um figurino que seja estruturado, rígido, duro, com muita estrutura, talvez eu utilizando essa, eu chegue num ponto que se eu utilizar essa, eu não vou chegar num ponto diferente. Outra coisa que no nosso figurino a gente também utilizou bastante foi o tule. Quando a gente começar a montar ele, a gente não vai ver o tule aparecendo. Mas como eu escolhi fazer um figurino que ele é armado, ele é rígido, eu usei muito na silhueta desse figurino. Eu me inspirei muito nas baianas, nas saias das baianas, que são umas saias mais altas, com essa saia mais rígida. Então, também tem a questão do orçamento. Às vezes o orçamento ele é ilimitado. Mentira, nunca é ilimitado. Mas ele pode ser muito grande, que te permita investir muito em muitos tecidos, ou ele pode ser mais limitado, que é o nosso caso. Aqui é um orçamento mais enxugado, mais limitado. Então, eu queria a silhueta grande armada, eu queria a ideia como se tivesse muitas camadas, mas eu não tinha dinheiro suficiente talvez para comprar tanta renda para fazer isso. Então o que eu fiz? Eu usei entre cada camada o tule, porque ele é muito armado, vocês podem ver aqui, né? Que ele dá volume e embaixo da renda, a renda sobe, ela cresce. E aí, se eu vou franzindo ela vai crescer mais ainda. E que parece, talvez, que tem muito mais tecido aqui do que de fato tem. Porque eu estou usando um artifício que me ajuda a armar essa roupa. Outro tecido interessante que eu utilizei para a gente pensar no nosso figurino foi esse veludo. Esse veludo também não é um veludo de roupa. E é legal a gente falar sobre isso, porque diferente da moda comercial ou da moda de massa, né, a gente utiliza tecidos que eles são produzidos para vestuário, que eles têm um devido caimento para vestuário, que é uma lavagem diferente também. Esse tecido aqui, ele é para estofado. Para o figurino ele pode funcionar, porque ele me dá a rigidez que eu queria. Eu não tenho um compromisso industrial de venda, de comércio com esse figurino. Eu preciso que ele entregue visualmente, que tenha um bom acabamento. Isso é importante também. Muitas pessoas pensam assim, porque está no palco, porque é só figurino, porque não é para o dia a dia, não está de fato à venda, ou o acabamento ele pode ser mais precário. Não.
Um bom acabamento, ele faz com que a sua peça tenha mais qualidade e que você seja o melhor profissional, que pode fazer com que você seja mais chamado para trabalhar. Eu trabalhando com esse tecido aqui, eu consegui chegar à rigidez que eu queria. Eu poderia até encontrar isso também num tecido de vestuário. A diferença é que o tecido de estofado também é muito mais barato que talvez um tecido de vestuário que me entregue essa rigidez. Porque é uma qualidade diferente, é um material diferente. A gente pode ver que o avesso dele, ele não é de veludo, normalmente o veludo à frente e o avesso têm a mesma cor, enfim, mas ele funcionou para o nosso figurino. Outra coisa muito importante que a gente falar é sobre o tecido, que eu utilizei, outros tecidos que eu utilizei. Eu usei a malha. Mas se você, mas por que a malha? A malha por quê? Como eu falei que eu sou uma figurinista, que eu gosto de conversar um pouco com o contemporâneo, com o alternativo, que a nossa santa ela não vai ser 100% alternativa, 100% contemporânea, mas eu gostaria de colocar elementos que fizessem com que parecesse mais jovem, conversando com hoje, né? Elementos que me levassem a isso, então eu escolhi que ela fosse uma santa tatuada. Para que isso acontecesse, eu precisava desenvolver uma forma que as imagens das tatuagens que eu escolhi ficassem aderidas à pele e que parecessem que fosse pele. Então eu escolhi uma malha e, mais uma vez, como o nosso orçamento estava limitado, eu não pude escolher talvez o neoprene, que é uma malha que ela se adere bem melhor à pele, que tem um brilho, ou uma segunda pele que seja. A segunda pele foi até por um outro motivo que eu vou conversar mais à frente com vocês. Eu escolhi essa malha crepe, que é uma malha ótima e que ela tem um preço de mercado muito bom, ela tem uma boa elasticidade. E ela também tem um bom rendimento, porque quando você compra malha, você compra quilo, você não compra metro. Outra coisa importante, como que eu queria que as imagens ficassem aderidas à pele, para eu poder transferir essas imagens para o tecido, eu precisaria fazer de forma estampada, né? Precisaria ser uma estamparia. A estamparia que eu trabalho é sublimação, e a sublimação ela só trabalha no poliéster, ela não trabalha na poliamida e em outros tipos de fio. Então eu precisava que fosse uma malha poliéster. Por isso também eu escolhi essa malha crepe. Porque se você olhar ela bem de perto, e vocês podem ver isso agora, a textura dela até lembra um pouco a textura da nossa pele. Então eu achei ela muito interessante para trabalhar. Mas por que a gente está falando primeiro de tecido e não do desenho? Eu mostrei primeiro o tecido, eu não mostrei o desenho. Quando a gente trabalha com figurino, com criação, com o que seja, a gente fica muito no mundo das ideias. A gente põe no papel algo que a gente gostaria de concretizar, mas nem sempre isso está muito alinhado à realidade. Quando eu vou trabalhar, eu faço sim um esboço do que eu gostaria que fosse. Depois que eu monto as minhas cartelas, elas são minhas companheiras dali em diante. Eu sempre trabalho muito baseada nelas. E eu vou em busca dos tecidos que podem funcionar, trabalhar e me entregar de acordo com o que eu escolhi e coloquei nas minhas cartelas de referência. Então eu vou primeiro nas lojas, eu vejo se tem tecidos que me interessam. Às vezes até quando eu nem estou com uma cartela de texturas pronta, às vezes eu tenho, mas às vezes não. É muito trabalho de campo. Você vai para as lojas de tecido, você põe a mão, você sente, você toca para você entender a textura daquele tecido, o caimento dele, você mexe. É um trabalho muito íntimo entre o profissional e o tecido que vai ser utilizado ali. Depois disso, depois que eu já fui, eu fotografei, eu vi os tecidos que me interessam, nas cores que tem no mercado, porque a gente também fica muito à mercê da indústria e do que a indústria está entregando. Talvez você queira fazer um figurino todo roxo de um determinado tecido e naquele momento não tem aquele tecido roxo. Você vai ter que se adaptar. Ou você vai beneficiar o tecido, né? Pintá-lo, tingi-lo, desenvolver outras técnicas que deixem ele da cor que você precisa. Vai ou comprar ele daquela cor, mas se não tiver, talvez seja o momento de você se alinhar novamente com o que você vai encontrar no mercado. Então, por isso que eu busquei os tecidos primeiro. Eu já tinha um esboço do que eu queria mais ou menos do figurino, tecido escolhido, aí sim eu sento e eu de fato
idealizo aquele figurino. Eu coloco realmente no papel, porque eu sei o que eu vou conseguir de textura dali, eu sei o que eu vou conseguir de caimento dali, porque eu já tenho os tecidos escolhidos, e sei o que eu vou poder também entregar para o meu cliente. Isso também funciona muito no orçamento, porque você só consegue fechar de fato o orçamento ou entregar de fato aquele trabalho, nem que seja no papel, para o seu cliente, depois que você sabe os preços. Os preços você só vai saber depois que você for no campo e procurar. Nem que você veja na internet, mas eu acho também às vezes que buscar só na internet, principalmente tecido, fica muito incompleto, porque você não está tocando nele. Talvez você saiba o preço mais ou menos daquele tecido, mas quando você vai numa loja, você toca, você sente, você entende sobre ele. Às vezes o preço da loja é diferente da internet. Para mim, buscar o tecido é uma das primeiras coisas que você vai fazer quando você já tem uma ideia mais ou menos do que você quer, já está com a sua cartela de referência. Quando você trabalha com um orçamento que já é fechado, fala assim, olha, Daphne, eu só tenho 15 mil, eu só tenho 10 mil. Aí você também vai procurar tecidos que você possa trabalhar, entregar todos aqueles figurinos e poder entregar o que você precisa dentro daquele seu orçamento, do seu budget. Aí a gente vai para os desenhos. Aqui você pode ver no meu desenho que eu coloquei bastante nas referências que eu busquei. A saia das baianas, que é uma saia mais alta, não é uma saia que vem da cintura. Parece que sai quase do peito, né? Com bastante camadas de renda. A textura da juta, porque eu falei que eu gostaria de trabalhar com a juta. A textura da juta, que eu também usei como se fosse uma saia. Eu ainda não sei se eu vou usar ela desfiada, se eu vou usar ela amassada, se eu vou usar ela talvez como um babado. Isso é uma coisa que eu vou ver junto com a costureira através das nossas provas para ver se funciona ou não. E a parte de cima com o veludo. Eu já falei anteriormente porque eu escolhi as cores e a partir daqui a gente vai falar mais sobre silhuetas e caimento mesmo. A malha funcionando da pele como se fosse uma tatuagem, como se fosse uma pele tatuada, bem aderida, né, à pele do ator, ou de quem seja mesmo. E os véus. Eu vou utilizar 2 véus, porque eu quis um estampado também, e eu quero um em renda. Eu vou trabalhar mais ou menos nesse figurino com 3 rendas diferentes. Como é que funcionam os beneficiamentos? O beneficiamento é tudo aquilo que a gente inclui no figurino, que ele vai trabalhar por cima do tecido. São as aplicações, são as estampas, são as ceninhas, são os bordados, os galões, as aplicações. No nosso figurino, eu não vou ter nenhum beneficiamento manual, não vai ter nenhuma pintura manual, um tingimento manual, mas a gente vai ter os galões dourados que vão ser utilizados nas barras, outras rendas que vão ser utilizadas para dar alguns acabamentos e também a gente vai utilizar muito do gurgurão para fazer algumas outras texturas. O véu e a pele, né, a malha, eles vão ser estampados e a estampa é um beneficiamento também. E a partir daí, a gente consegue seguir para o nosso vídeo final. No vídeo final, a gente vai sim trabalhar a parte de costura, de ficha técnica e vai de fato ver esse figurino acontecendo. A gente vai ver ele concretizado, vai ver ele no ator escolhido, que no nosso caso vai ser uma modelo, e a gente vai poder encerrar o nosso trabalho vendo ali todos os passo a passos que a gente conseguiu reunir nesses 5 módulos. Então eu espero você no próximo vídeo. Muito obrigada por todos vocês que estão acompanhando até aqui e principalmente a todos vocês que não estão só acompanhando, mas que estão concretizando, também estão montando um figurino junto. Então deixa já o seu like no vídeo. E se você quiser trocar uma ideia, você pode deixar um comentário aqui que eu vou responder todos, tá? Muito obrigada!